que o material está disponível na plataforma Moodle aos alunos matriculados na disciplina e também na página e no canal YouTube do professor. Nesta segunda parte sobre conversores CA-CC, falaremos dos retificadores de onda completa, a filtragem da tensão com capacitores e os retificadores controlados. Então, novamente enfatizamos que o estudo de conversores CA-CC é importante porque o projetista e desenvolvedor de circuitos eletrônicos é interessante que conheça as principais configurações de retificadores para que possa aplicá-los, então, no projeto e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos. Então, o retificador de onda completa pode ser com ponto médio ou em ponte completa. Ponto médio ou derivação central, ou tape central. Então, neste caso, precisa-se um transformador que tenha dois secundários, e normalmente simétricos, né? A tensão do secundário 1 e do secundário 2 são iguais para que a tensão retificada tenha amplitudes também nos dois semiciclos iguais. Então, esta estrutura ela emprega dois diodos, mas ela precisa de um transformador com dois secundários, o que passa a ser uma desvantagem. Uma outra característica também é que a tensão reversa nos diodos é o dobro da tensão de um dos secundários, porque é a tensão total, ou seja, a soma dos dois secundários. E com isso, então, tem-se uma tensão reversa maior nos diodos, o que passa a ser uma desvantagem em relação à estrutura em ponte completa, que é a preferida pela indústria. Novamente, fazendo análise a partir da tensão de pico, tendo seu valor definido, então, neste caso, a tensão do secundário será a tensão do primário sobre a relação de transformação, N, né, que é a relação entre o número de espiras do enrolamento primário pelo enrolamento secundário, e a tensão de pico na carga será igual à tensão de pico no secundário, porque estamos considerando os diodos ideais. Ok? A corrente pico será, então, tensão de pico sobre a resistência. Já o valor eficaz, neste caso, como a retificação em onda completa, é igual ao valor eficaz da forma de onda senoidal, ou seja, a tensão de pico sobre raiz de 2. E o valor médio é o dobro do valor médio da meia onda, ou seja, 2 vezes tensão de pico sobre π. Com isso, então, se calcula facilmente, né, as amplitudes da tensão e, por conseguinte, das correntes na carga. A corrente no diodo ela será, em termos de valor de pico, igual à da carga, e em termos de valor médio, a metade da corrente da carga, porque cada diodo assume a metade da corrente por conduzir durante um semiciclo apenas. Ok? O retificador mais utilizado na indústria é o de onda completa em ponte completa, que utiliza 4 diodos ao invés de 2, como o retificador anterior. Por sua vez, ele não precisa de transformador com dois secundários, o que é uma vantagem porque diminui peso e custo, porque atualmente o custo de cobre e de ferro-silício é mais caro do que de silício em termos de semicondutores. Então, utilizar 4 diodos é mais interessante do que usar 2 e um transformador muito maior. As amplitudes das tensões são exatamente iguais à do retificador anterior em ponto médio, com uma diferença. Se os diodos forem reais, aqui tem-se a condução da corrente por 2 diodos ao mesmo tempo. Então a queda de tensão será maior e assim a tensão que chega na carga terá um valor menor. Na nossa análise aqui estamos considerando diodos ideais, portanto a tensão na carga é igual, em termos de pico, à tensão de entrada. Os valores eficaz e médio são iguais à estrutura anterior. Ok? E novamente tem-se a presença dos dois semiciclos, ou seja, a retificação em onda completa. Esses circuitos que vimos, os 4 que vimos até aqui, que foi o retificador de meia onda com carga resistiva, meia onda com carga mista e onda completa com derivação central e agora em ponte completa, foram sem filtro capacitivo, ou seja, a tensão entregue para a carga ela é uma tensão senoidal retificada e não contínua. Para torná-la contínua, nós vamos então adicionar um capacitor de filtro. Esse capacitor de filtro ele fará com que o funcionamento do circuito seja bastante diferente,
Porque agora nós temos uma etapa em que o diodo não está conduzindo porque a tensão de entrada será menor do que a tensão no capacitor, porque o capacitor será usado como um elemento que armazena energia, e estará conduzindo então o diodo quando a tensão de entrada for maior que a tensão do capacitor. Então nós temos um intervalo de condução chamado TC, na figura aí entre T1 e T2, que é o intervalo em que o diodo conduz. Apenas durante esse intervalo, que fica próximo ao pico da tensão de entrada. Como aqui é um retificador de meia onda, então apenas no semiciclo positivo. Portanto, nós teremos um ripple, ou seja, uma ondulação na tensão de saída, que vai desde o pico da tensão de entrada até o vale, que é o afundamento que eu terei na tensão de saída filtrada, que depende do valor do capacitor. Esse é um valor determinado pelo projetista, podendo ser 10%, 20%, 30%, é uma escolha do projetista, e com isso, então, eu tenho um ΔV, que vai depender da minha aplicação. Como normalmente esses circuitos hoje são utilizados na entrada de uma fonte chaveada, e após este circuito eu tenho o conversor CC-CC, que vai trabalhar em malha fechada, então eu posso aceitar uma variação, um ripple bem grande, porque o conversor CC-CC pode corrigir isso em malha fechada, e lá na saída eu terei uma tensão sempre estabilizada com um valor contínuo, ok? Então em uma fonte chaveada, atualmente se tolera ondulações significativas, podendo chegar até 40%. Para que isso? Para que eu reduza o valor do capacitor, porque o capacitor é inversamente proporcional à ondulação que eu quero. Teoricamente, se eu quiser ondulação zero, eu teria que ter um capacitor infinito, ok? E assim, se eu aceito uma ondulação que vai de zero até o valor de pico, o meu capacitor será zero, que era o funcionamento das estruturas anteriores sem capacitor de filtro, ok? O meu ripple lá era entre zero e a tensão de pico, ok? Então, o projetista pode escolher um valor conforme a aplicação e o custo que tiver aceitando nesse projeto, tá? A tensão média na saída, então, e no capacitor, consequentemente, será um valor médio entre o valor de pico e o vale, que é o menor valor, ok? A capacitância é obtida a partir da potência na carga, da frequência e dessas amplitudes, então, máxima e mínima, que são a ondulação. Com isso, então, eu tenho o cálculo do capacitor, e aí a tensão desse capacitor será em virtude da tensão que eu estou trabalhando no circuito. O tempo de condução também pode ser calculado usando aquela equação bastante simples, e a corrente, então, máxima nos diodos, usando o cálculo, né, da transferência de cargas durante o processo de carga do capacitor. É daí que vem aquela equação ali da corrente máxima no diodo, ok? Uma coisa importante, na medida que aumentarmos o valor do capacitor, o ripple de tensão irá diminuir, mas a corrente de pico no diodo irá aumentar. Por quê? Porque eu estarei diminuindo o tempo de condução. Se a capacitância tender a infinito, o tempo de condução tenderá a zero, mas com o valor de pico tendendo a infinito. Isso significa que a corrente eficaz na entrada vai aumentar também significativamente. Então, se eu utilizo capacitores com capacitância muito elevada para ter um ripple muito pequeno, eu terei correntes de pico muito elevadas, que farão com que o fator de potência da estrutura seja muito baixo, menor que 50%, até 40%, 30%, 20%, dependendo da capacitância que eu escolher. Então, o preço que eu pago com isso é ter que usar diodos com uma capacidade de corrente muito maior do que a corrente média na carga. Se o retificador for de onda completa, então a vantagem nesse caso é que eu carrego o capacitor no semiciclo positivo e no semiciclo negativo retificado, e por conseguinte eu posso ter uma capacitância que terá a metade do valor, o que é muito mais interessante, né? Para o mesmo ripple, lógico. Então a equação é igual, só que agora não tem o fator 2 multiplicando a potência, né? As demais expressões são parecidas com as anteriores.
Então esta foi uma abordagem mais simplificada sobre o cálculo do capacitor de filtro. O detalhamento desta abordagem está disponível num artigo da revista Ilha Digital, onde se mostra a dedução dessas equações e como que se chega nelas, o cálculo de todas as correntes do circuito e do fator de potência, da potência ativa e da potência aparente, enfim. Então todo o detalhamento para o retificador de meia onda e de onda completa, que pode ser interessante para as aplicações normais de vocês. Vejam que são equações simples e tranquilas de serem utilizadas. Não envolvem ábacos, não envolvem equações muito grandes ou muito complexas de serem utilizadas, tá? Por fim, vamos falar um pouco, então, dos retificadores controlados. Inicialmente, o retificador controlado de meia onda, que utiliza, então, um tiristor do tipo SCR, que vai ter, então, um gatilho em que eu posso acionar esse tiristor no momento que eu desejar. Lógico que eu preciso acioná-lo entre o ângulo 0 graus e 180, porque durante o semiciclo negativo não fará sentido acionar o tiristor, porque ele estará reversamente polarizado e não irá conduzir. Então o ângulo alfa, que é o ângulo de disparo do tiristor, tem que ser entre 0 e 180 graus. Se o ângulo for 0, eu terei o funcionamento igual ao circuito com diodo. Se o ângulo for 180, o tiristor não entrará em condução e a tensão de saída será 0. Então eu posso controlar a saída entre 0 e o seu valor máximo em termos de tensão média, que será a tensão de pico sobre π, fazendo o alfa indo de 180 até 0, ok? Com isso eu posso então fazer o cálculo dos valores eficaz e médio no valor exato, usando o alfa na equação como está apresentado aí. Por fim, o retificador em ponte completa, também controlado, né? Então utilizando 4 tiristores nesse caso, e aí então as expressões para onda completa. Tá? Então o funcionamento é muito parecido, só que agora os tiristores trabalham aos pares, T1 e T4 no semiciclo positivo e T2 e T3 no semiciclo negativo, e com isso eu tenho então a retificação em onda completa. Então na próxima aula vamos fechar esta parte de conversores CA-CC, fazendo o estudo dos circuitos trifásicos e de algumas características interessantes dos retificadores. Então aguardamos vocês na nossa última aula sobre conversores CA-CC. Agradecemos pela atenção e até então o próximo encontro.